Chefes difíceis existem aos montes no mundo dos games, mas e quando o jogo nem é tão difícil assim e ainda contém fases que deixam os jogadores frustrados de tanto perder? Para o vídeo de hoje eu escolhi 10 fases difíceis dos games que deixaram os jogadores muito frustrados, porém não necessariamente são jogos difíceis, são jogos ok, alguns até fáceis, com fases frustrantes, fases difíceis em um jogo não tão difícil. Será que você já se frustrou em alguma dessas fases? Assista até o final para descobrir. Deixa o like se gostar do conteúdo, esse é a Nostalgia dos Games e bora pro vídeo. Vou começar com God of War 1, onde Kratos está acostumado a enfrentar criaturas do submundo e vai até as últimas consequências em busca de sua vingança. O Kratos é forte, claro, só que em certa parte dessa jornada, o protagonista é enviado ao submundo e a única maneira de sair de lá é passando por uma fase complexa e cheia de armadilhas deslizantes e cortantes. Essa fase se chama Path of Hades e Kratos começa a escalada entre as lâminas com o intuito de sair daquele inferno. Esse começo da fase até que é tranquila, não frustrou tanta gente assim. Só que lá na frente desse mesmo lugar há um tipo de cilindro de pedra rodeado por lâminas. E essa parte aí foi a mais frustrante sim, já que encostar em qualquer uma dessas lâminas, uma vez só que você encosta, mesmo que seja lá no final da escalada, faz com que o Kratos caia todo o caminho e ainda perca parte da vida. E acredite, você vai cair bastante aqui, as lâminas são bem complexas e se frustrar bastante durante a escalada. Quem jogou essa fase lá no lançamento do game se frustrou demais até pegar o jeito. E se você é um desses jogadores, comenta aí. Outro jogo que eu comento demais aqui no canal, já fiz inúmeras lives, é Driver. E mesmo quem nunca jogou sabe que o início do game já frustrou muitos jogadores que ficaram empacados dentro da garagem antes mesmo da primeira missão. Sim, o jogo propriamente dito nem havia começado e você já estava se frustrando. Você ficava empacado no tutorial dentro dessa garagem. Essa situação aí é tão verdade que existem vários tutoriais aqui mesmo no YouTube ensinando como você passar essa missão da garagem no início do game. Não é uma gameplay ou algo assim, tem tutoriais passo a passo disso na internet, pra você ver como era difícil, né? E só esse fato já classifica essa missão como frustrante para o vídeo de hoje. God, you the man. Entre todas as fases difíceis de GTA San Andreas, acredito que a mais frustrante e mais marcante é a Wrong Side of the Tracks, ou a famosa fase do trem. Nessa etapa, o seu companheiro de gangue Big Smoke quer que CJ o acompanhe em uma missão para atacar membros da gangue rival, os Balas. O objetivo é perseguir e interceptar um trem que está sendo utilizado pelos Balas para transportar drogas e outros produtos ilegais. Você pilota e Big Smoke fica responsável por disparar sua metralhadora contra os inimigos. E é aí que a missão fica frustrante, pois Big Smoke pode ser facilmente classificado como um dos piores atiradores de GTA. O bicho é ruim demais mesmo. Você pode alinhar o veículo na posição mais estratégica possível e o Big Smoke vai errar os tiros e demorar demais para eliminar os inimigos. É isso que te frustra, nem é culpa sua. Já fiz vídeo aqui no canal sobre fases que você depende dos outros para passar e realmente esse tipo de coisa é a mais frustrante. No jogo Sonic the Hedgehog, lá de 1991, as fases que mais frustraram os jogadores dos anos 90 foram as da Labyrinth Zone, e a principal característica da frustração foi a atmosfera subaquática, que não combinava tanto assim com a super velocidade do protagonista. Enquanto nas outras fases Sonic corre aí na super velocidade, aqui é necessário cautela e estratégia para não afogar o ouriço. Você sempre está debaixo d'água, todo o ambiente é carregado de armadilhas e ainda é preciso encontrar bolsões de ar de tempos em tempos para que o ouriço permaneça vivo. Para os jogadores menos pacientes, essas fases são as mais estressantes. Hoje em dia todo mundo já conhece o game, já decorou toda essa fase aí de cabo a rabo, mas ainda assim aposto que a agonia é a mesma quando você ouve essa música, né? A famosa música que anuncia a falta de ar do Sonic.
Não é novidade para ninguém que a maioria dos jogos começa com uma certa dificuldade e vai aumentando gradativamente conforme você passa de fase. E em Crash Bandicoot não poderia ser diferente. Ou será que poderia? Bom, mesmo não sendo a última fase do jogo, The High Road, ou como é mais conhecida, a fase infernal da ponte quebrada, é um dos níveis mais difíceis e frustrantes do Crash. Essa ponte frustrou muitos jogadores da era 32 bits lá no final dos anos 90 e voltou a atormentar com o remake Crash Bandicoot N. Trilogy. Aliás, essa nova versão remasterizada veio com algumas modificações na física que fizeram muitos jogadores das antigas estranharem os controles e caírem ainda mais dessa ponte. A física piorou e os erros aumentaram. Só que não para por aí não, a frustração piorava quando você descobria que perder todas as vidas quando você estivesse no meio ou lá no final da ponte, seu checkpoint era deletado. Mesmo o jogo tendo continues infinitos, se você gastar todas as fases morrendo nessa ponte, será obrigado a começar desde o início. Já era difícil chegar na metade e ter que voltar sempre do início, é muito frustrante. Eu fico frustrado só de lembrar dessa fase. No jogo GTA Vice City, algumas fases se destacam mais que outras, seja por ter mais ação, mais história ou mesmo por ser mais frustrante. E a maior das frustrações podem ser descritas na missão Demolition Man, a fase do helicóptero que traumatizou muitos jogadores no início dos anos 2000. Aqui você controla um mini helicóptero que carrega explosivos que precisam ser depositados em locais específicos de uma certa construção. A fase começa difícil e vai complicando quando você descobre que os controles do helicóptero não são dos melhores, você tem um tempo determinado para colocar as bombas no lugar correto e ainda há inimigos atirando em você o tempo todo. Essa combinação de fatores é a receita perfeita para a frustração em jogos de videogames, controles ruins e multitarefas num curto espaço de tempo. Eu mesmo já me frustrei muito nessa missão, mas e você, já se frustrou nessa fase? Comenta aí. Outra famosa frustração está em The Legend of Zelda Ocarina of Time na fase Water Temple. Mas para se frustrar aqui, você primeiramente precisa estar em Zora's Domain, um lugar subaquático que está relacionado diretamente com a manipulação da água. Você usa a água tanto para resolver puzzles quanto para avançar no tempo. E além de mudar constantemente entre os 3 níveis de água, que você tem que ficar enchendo e esvaziando, Link precisa resolver quebra-cabeças e decorar o caminho labiríntico enquanto usa alguns itens especiais, como por exemplo a famosa Iron Boots. Essa bota odiada em particular é necessária para mergulhar e alcançar a fundo as áreas submersas, e seu uso é a parte mais frustrante, pois as botas fazem Link andar muito devagar, e isso exige que o jogador troque constantemente entre Iron Boots e outros itens, o que deixa tudo muito demorado, desorientador e frustrante. Você põe a bota, tira a bota, põe a bota, tira a bota, e assim a fase inteira. Claro que um jogador veterano com vasto conhecimento de The Legend of Zelda consegue finalizar essa fase aí em 30 minutos, sem muitos apertos. Você viu como é complexo, né? Até um veterano demora. Mas imagine para jogadores ocasionais como eu. É uma frustração subaquática. Como se não bastasse ter que sobreviver dentro de um jogo, alguns títulos te obrigam a escoltar outros personagens em certas fases. E isso pode ser muito frustrante se o personagem escoltado for burro ao extremo. E isso se multiplica ainda mais com os desajeitados movimentos e decisões da garota Natalia em 007 GoldenEye do Nintendo 64. Essa garota tenho certeza que traumatizou muita gente. Aqui você está numa prisão em um bunker e precisa fugir de lá, coletando algumas evidências e levando consigo o encosto, o entulho, o atraso de vida chamado Natalia. Eita menina ruim de jogo! Natalia tem um instinto de sobrevivência zero e pelo jeito foi programada para tomar as piores decisões possíveis. Tem hora que ela fica na linha de fogo impossibilitando você de atacar seus inimigos, tem hora que ela se enrosca em portas e cantos de parede e não vem, ou ela simplesmente passa na frente do tiroteio e morre mesmo, resultando assim todas as vezes num game over. Segundo o enredo, essa personagem é necessária para desbloquear o sistema e evitar um ataque lá nas fases finais. Ela é tipo uma hacker e vai te ajudar depois, e por isso temos que mantê-la viva, mas não deixa de ser muito frustrante.
procurar por aí sobre jogos do Super Nintendo para iniciantes, provavelmente encontrará Super Mario World, que mesmo tendo fases difíceis, a maioria das fases são simples e há vários mecanismos de ajuda que deixarão o bigodudo mais apto a passar a maioria dos obstáculos. O jogo fica muito fácil, tem muita vida, tem muitos recursos. Só que também existem fases difíceis que não são para amadores, como por exemplo a famosa Tubular. Tubular é uma fase com vários canos, com distância considerável entre eles. Não tem um chão aqui, você só anda pelos canos. E o Mario sozinho já teria dificuldade em passar aqui, seria necessário os pulos perfeitos para não cair no abismo. Agora imagine só essa fase com inúmeros inimigos e plantas atirando em você o tempo todo. Esse é o desafio da fase Tubular. Muitos jogadores se frustraram aqui e claro, depois de muito treino, decorando toda a fase e acessando ela com Yoshi, provavelmente ela não será mais tão complicada. Só que até chegar nesse nível de habilidade em Super Mario, muitas frustrações com certeza foram relatadas. Inclusive essa é a marca registrada da Tubular, pode pesquisar aí. Essa fase é lembrada até hoje como um teste de resistência que desafiava os jogadores mais habilidosos e obviamente frustrava os menos habilidosos como eu. E por último eu escolhi o jogo Earthworm Jim lá de 1994, onde controlamos um dos protagonistas mais feios de todos os tempos. Ele é feio demais, só que também é um cara gente boa e o jogo vale muito a pena, mesmo tendo fases muito frustrantes. E uma dessas fases frustrantes é a missão The Underwater Base, onde Jim se infiltra em uma instalação subaquática altamente protegida, localizada no fundo do oceano. Essa base é cheia de armadilhas, obstáculos e inimigos mecânicos que colocam aí a habilidade dos jogadores à prova e causam muitas frustrações. Mas veja só, você tem que correr contra o tempo, pois tem um cronômetro ali te apressando a terminar a missão dentro do prazo. O protagonista tem pouco oxigênio e precisa encontrar os locais de recarga antes que ele se afogue, e você não pode bater em qualquer obstáculo pelo caminho. Tem muitos obstáculos, mas cada batida ali vai trincar o vidro do seu submarino até que ele não se sustente mais debaixo d'água. São muitas coisas que podem dar errado, muita pressão para o jogador, enquanto o timer na tela te apressa a cometer mais erros. Em 1994, o ano de lançamento desse jogo, ninguém achava que Earthworm Jim seria um título fácil. Era a base dos jogos antigamente, era um pouco mais difícil. Só que essa fase aí foi além e frustrou mais do que imaginavam. É isso aí, família, essas foram 10 fases difíceis e frustrantes dos games antigos, que eu tenho certeza que algumas delas você também já se frustrou. Comenta aí as fases que você jogou pro pessoal ficar sabendo. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Quando precisar comprar gift cards, compre pelo nosso parceiro Moedas, pelo meu link aí que está na descrição. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui.